Acho que sou um dos muitos que não acreditavam no paranormal, mesmo que perto de mim tivessem ocorrido acontecimentos muito estranhos. Pessoas em quem confio plenamente me contaram experiências terríveis, deixando pouco espaço para a dúvida. Ainda assim, não poderia dizer que acreditava na possibilidade de que algo assim fosse real. Finalmente, chegou minha vez de viver algo e ser precisamente essa pessoa que conta a história, apenas para ver as expressões de dúvida das pessoas, a expressão de que em suas mentes estão me chamando de mentiroso. Isso aconteceu há algum tempo e não quero dizer onde é, porque sei que a curiosidade pode levar muita gente até lá. E se forem despreparados, podem se colocar em um perigo terrível. Tudo começou com uma noite de acampamento, na qual me juntei de última hora e sem muita vontade de ir com o grupo de amigos da minha namorada Luana. Ela costuma sair muito com Júlia e Diana para esse tipo de lugar, sempre acompanhada de Lorenzo, namorado de Júlia, e Ravi, que tem sido namorado de Diana desde que os conheço, vários anos atrás. Mesmo nos piores momentos da relação deles, são unidos pela paixão de acampar. No entanto, um dia, quando já tinham tudo pronto para sair, houve uma briga entre Diana e Ravi. Desta vez foi mais forte que de costume, tanto que Ravi disse no último momento que não iria acampar. Então Luana me ligou e pediu para eu ir com eles. Ela sabe que eu odeio acampar, que tentei, mas simplesmente não me atrai. Não gosto muito do contato com a natureza. Entendo que ela goste, mas simplesmente não é para mim. Ela sabia disso, mas me disse que se sentia mal, como com um pressentimento ruim, mas não podia cancelar sua participação só por isso. Disse que se sentiria mais segura se eu fosse, não só por ser mais um homem no grupo, mas porque sabia que eu sempre cuidaria dela. Ela me pediu de tal forma que eu não podia dizer não. Então avisei em casa, terminei algumas coisas do trabalho e peguei o necessário para sair correndo para a casa de Júlia, o ponto de encontro. Não sei se essas coisas chamam, mas desde aí notei um ambiente estranho. Primeiro atribuí a briga de Diana e Ravi, mas depois percebi que ia muito além disso. Havia uma vibração estranha, inegável, mas em vez de pensar em cancelar a saída, sejamos honestos, ninguém realmente faria isso, todos se concentraram em dizer que ao chegar na floresta, tudo iria melhorar com o ar puro. Por um momento conseguimos esquecer isso com piadas no caminho. Quando deixamos a caminhonete e começamos a caminhar pela trilha, procurando um lugar para montar o acampamento, já estávamos bem mais tranquilos. Talvez por isso, por esquecer o medo por um momento, tomamos decisões das quais agora me arrependo. O lugar que eles mais usavam já estava ocupado e, avançando um pouco mais, encontramos alguns grupos já acampando. Um deles estava bastante barulhento, parecia que estavam bebendo e, pela hora, parecia que desde a noite anterior. Não sei se foi Júlia ou Diana que disse que se ficássemos ali, em algum momento nos irritaríamos ou teríamos um problema com eles. Então, Lorenzo propôs um lugar diferente, um lugar que só ele conhecia, mas teríamos que adentrar vários quilômetros na floresta. Ele era quem melhor conhecia a área. Disse que só nos cansaríamos, mas que havia lugares muito bonitos no caminho, perfeitos para descansar onde quase ninguém ia. Pelo menos não os campistas casuais, que só buscam um lugar para se embriagar. Era difícil chegar. Sim, mas ele jurou que valeria a pena. E como eu disse, havíamos esquecido o nervosismo e queríamos nos afastar dos bêbados. Deus, como me arrependo de ter feito isso. Caminhamos por um longo tempo, cada vez mais cansados, cada vez menos piadas e mais concentrados apenas em respirar. As mochilas ficavam cada vez mais pesadas. Nos afastamos de tudo, de verdade. Havíamos caminhado por horas quando de repente vimos movimento entre as árvores. Ficamos assustados, surpresos, ao perceber que havia várias pessoas na vegetação. Um par, 5, 8, umas 20 pessoas apareceram de repente. Ficaram imóveis,
interrompendo o que estavam fazendo, aparentemente tão surpresos quanto nós. Me aproximei devagar de Lorenzo, perguntando aonde ele nos havia levado, se era propriedade privada, se estávamos em perigo. Ele disse que nunca tinha visto algo assim, mas que não me preocupasse, que não poderiam ser más pessoas. Enquanto dizia isso, apontava para um velhinho atrás daquele grupo de pessoas, vestido de preto. Ele era um sacerdote, um padre. Saudamos, mas não recebemos resposta e continuamos caminhando por mais um tempo até nos afastarmos deles. Notamos que um par de garotos de uns 12 anos nos seguiam à distância, tentando não serem notados, mas eram muito evidentes, especialmente pelo silêncio da área. Cada passo crepitando fora da trilha era completamente detectável. Finalmente chegamos ao lugar que Lorenzo buscava, e com certeza para quem gosta valia a pena. As árvores ao redor, a tranquilidade, a calma, a vista, a beleza. De verdade, me surpreendeu que um lugar tão bonito estivesse ali, tão perto da cidade. E agora, precisamente isso me persegue nas noites de insônia, pensar que aquele lugar está tão perto. Nos acomodamos e preparamos tudo para comer, mortos de fome e de cansaço. Quando descansamos e comemos, começamos a contar coisas engraçadas. Jamais relaxados, percebemos que o único som era o nosso eco. O vento parou de repente e não ouvimos mais nada, nem insetos, nem pássaros, que sempre estão presentes em um lugar assim. Começou a escurecer, eu estava com muito sono, apesar de estar apenas anoitecendo. Fiquei conversando com Júlia e Diana enquanto Luana e Lorenzo foram caminhar. Ouvimos algo, uma espécie de grito ao longe, parecia um zumbido que se aproximava entre as copas das árvores. E então ouvimos o som de pessoas rezando, correndo entre os pinheiros, se aproximando. Nos levantamos olhando para a vegetação com adrenalina a mil, esperando que a qualquer momento aparecessem na nossa frente, tentando nos atacar ou algo assim. Pensamos em subir um pouco mais para ver melhor, nos afastar da luz da fogueira que era completamente visível de longe, mas antes que pudéssemos decidir se essa era a melhor opção. Aquele grito entre as árvores se aproximou e finalmente ouvimos algo muito pesado cair a alguns metros de nós na escuridão. Algo muito grande. Do outro lado ouvimos algo se aproximando e vimos aliviados que eram Luana e Lorenzo, também mortos de medo, pois também tinham ouvido tudo. Disseram que não viram ninguém, mas sentiram como se pessoas corressem muito perto deles, como se passassem roçando-os na escuridão. Sentíamos que havia algo perto, e tínhamos que decidir se íamos descer até o carro, mesmo que fossem horas de caminhada, ou tentar suportar a noite inteira. Algo se moveu entre as árvores, algo se arrastava, ou assim parecia. Talvez fosse um animal, alguém disse, e tomando coragem, nos separamos para procurar. Lorenzo caminhou sozinho, Júlia se juntou a Diana com outra lanterna, e eu caminhei em outra direção com Luana. Não íamos nos afastar uns dos outros, simplesmente nos separamos para cobrir mais espaço, mas sempre vendo a luz da lanterna mais próxima. Ouvimos algo à distância na direção em que Lorenzo foi. Vi que sua lanterna parou, iluminando algo fora do nosso campo de visão. Júlia e Diana perguntaram se tudo estava bem, se ele havia visto algo, mas ele não respondeu. A luz da lanterna permaneceu imóvel, não conseguíamos vê-lo. Decidimos nos aproximar. Júlia e Diana estavam a alguns metros, congeladas, não se atreviam a ir até ele. Pedi a Luana que ficasse com elas e comecei a caminhar em direção a ele. Foram apenas alguns metros, alguns segundos, mas nunca na minha vida tive tanto medo como naquele instante. Aproximei-me dele passo a passo e vi o que ele estava iluminando. Era uma mulher com braços longos como galhos, como se fosse metade humana, metade árvore. Usava um vestido preto ou uma capa que parecia ser quase de pele negra desgastada pelo tempo. Lorenzo não se movia, não respirava. Com minha lanterna, lentamente fui iluminando aquela coisa que se arrastava até chegar à sua cabeça.
Ela se virou, mostrando os dentes como um animal. Sua pele parecia estar coberta por casca e musgo. Algo apertou meu braço. Lorenzo havia voltado a si e me disse ao ouvido: "É uma bruxa. Acabaram de jogá-la aqui. Nunca tinha visto uma." Ele me puxou para nos afastarmos dela, mas naquele momento começamos a ouvir o mesmo grito de antes, aquele que percorria as copas das árvores, mas agora multiplicado por dezenas. "Elas vêm. Vêm as outras, vêm buscá-la", ele disse e nos puxou sem dizer mais nada, e começamos a correr os 5 pelo caminho. De repente, alguém se cansava e pedia para pararmos, para explicar o que estava acontecendo, e Lorenzo só dizia que se parássemos nunca iríamos descer. Ele dizia que era questão de vida ou morte, que não podíamos parar ali nem por um segundo, que se alguém se cansasse ficaria para trás, mas que ele não iria esperar por ninguém. Luana e Diana de repente corriam muito devagar e eu ficava atrás delas empurrando-as, com Lorenzo e Júlia à frente já adiantados. Graças ao céu corríamos ladeira abaixo e às vezes apenas jogávamos as pernas para a frente, simplesmente tentando escapar daqueles gritos que nos seguiam, enchendo toda a maldita floresta. À distância, entre os galhos, notei que alguém corria na mesma direção que nós. Pensei que eram Lorenzo ou Júlia, a quem tínhamos alcançado, mas não. Eram as pessoas de antes, aquelas que nos seguiam. Depois notei que havia mais pessoas correndo, tentando descer dali. Eram parte do grupo que tínhamos visto no caminho de ida. Corriam como se tivessem feito algo, como se também estivessem fugindo. Finalmente vimos à distância um trecho plano do caminho, que nos anunciava que estávamos muito perto do local onde havíamos deixado a caminhonete. Parecia que havíamos descido em 1 hora, o que tínhamos subido em várias, mas havia algo estranho. O lugar parecia ser o mesmo, mas nossa caminhonete não estava mais lá, nem as outras 2 que estavam ali quando chegamos. Era como se todos tivessem ido embora, como se Lorenzo e Júlia tivessem se mandado assim que chegaram, sem nos esperar. E sim, o maldito havia dito que não iria nos esperar. Uma senhora se aproximava pelo caminho, subindo, e fazia sinais para que a seguíssemos. Por aqui, ela dizia, e caminhamos em direção a ela, esperando que pelo menos nos mostrasse onde poderíamos nos esconder. Seguimos de longe e saímos do caminho, e o que aconteceu a seguir é muito difícil de descrever. Começamos a ouvir gritos muito distantes, como se estivéssemos debaixo d'água, gritos de Lorenzo e Júlia gritando atrás de nós. Parecia que estavam a centenas de metros, como se apenas chegassem ecos. Até que, de repente, do nada, sentimos os braços de ambos. Ali, de repente, os vimos na nossa frente, tentando nos fazer voltar para o caminho, tirando-nos de entre as árvores, de onde estávamos entrando. Perguntaram o que estávamos fazendo e dissemos que estávamos seguindo a senhora para nos esconder. Mas ao olhar, não havia mais nada. Onde íamos não havia nada nem ninguém, apenas um barranco profundo. Estávamos caminhando em direção a ele, em direção a uma escuridão absoluta. Voltamos com eles e onde não tínhamos visto nada momentos antes, estava a caminhonete em que chegamos. Entramos e fechamos tudo. Perguntei por que não íamos embora, e Júlia disse que tinham tirado nossa gasolina, que podíamos tentar empurrar e ver até onde conseguíamos ir pela ladeira, mas que provavelmente não iríamos longe. Encontramos fita adesiva, com ela colamos roupas nas janelas para não ver nada, para que nada visse para dentro também. De vez em quando, durante a noite, ouvimos vozes. Vimos alguém do grupo de pessoas que vimos pela manhã correndo ladeira abaixo. Finalmente conseguimos dormir um pouco até amanhecer. Com a luz do sol, decidimos que Lorenzo e eu subiríamos para pegar nossas coisas e que as garotas desceriam para buscar gasolina. No entanto, quando tínhamos mais ou menos meia hora de subida, encontramos alguns homens do grupo do dia anterior. Gritavam um nome na floresta como se estivessem procurando alguém, e desta vez nos aproximamos. Disseram que procuravam o pai que se perdeu na noite,
como se a floresta o tivesse engolido. Dissemos que estávamos indo para nosso acampamento, que se o víssemos avisaríamos. Eles nos perguntaram se tínhamos ficado em tal lugar, descrevendo perfeitamente onde nos instalamos. Quando respondemos que sim, disseram que do nosso acampamento não restava nada, que vinham de lá, que parecia que animais o haviam devastado e que se algo ainda estivesse lá, era do bosque agora e não devíamos levar conosco. Decidimos no final confiar neles e voltamos. Quando chegamos à caminhonete, uma família estava com as garotas. Um jovem casal com 2 crianças estavam ajudando e ficaram surpresos por termos ficado lá. Colocaram gasolina suficiente para irmos embora e nos disseram para nunca, jamais nos aventurarmos tanto naquelas montanhas ou em noites como aquela, que por algum motivo as pessoas nunca passam daquele ponto, daquele marco para acampar. Esclareceram que nem sempre se encontram com coisas como nós naquela madrugada, mas que sempre estão perto, farejando na escuridão, alimentando-se de você durante a noite. Saímos de lá e aquele dia foi extremamente estranho, como se nada tivesse acontecido. Tentamos agir normalmente, mas o medo nos atingiu na manhã seguinte, de repente, como se tudo aquilo estivesse contido. Ficamos doentes de verdade. Agora sei que uma pessoa pode adoecer, pode ficar muito mal de medo. Não há um dia em que não sonhe com aquilo que vi, com aquela criatura se arrastando que de forma alguma era uma mulher. Sinto que a cada noite de chuva ouço aquele choro se aproximando, mas acredito e quero acreditar que é só o trauma. Pelo menos é o que espero. Há algum tempo, quando tudo isso que vou contar não havia acontecido, minha vida seguia uma rotina. De segunda a sexta-feira, eu me dedicava de corpo e alma ao meu trabalho em um banco. As horas se passavam entre números, balanços e clientes, deixando pouco espaço para a vida pessoal ou social. Os fins de semana eram meu único escape dessa rotina sufocante. Nesses dias, eu me transformava em uma caçadora de aventuras, buscando encontros casuais com homens jovens, que injetavam um pouco de emoção na minha vida solitária. Não sou uma mulher que busca o amor eterno nem compromissos. Desfruto da liberdade de viver sem amarras ou responsabilidades familiares. Meu único companheiro fiel é Toby, um pequeno cão que enche minha casa de alegria. No entanto, reconheço que a solidão às vezes pesa. Anseio por um pouco de companhia, por pele junto à pele, beijos, carícias, coisas que me façam sentir viva. É por isso que saio à procura desses encontros. Nem sempre tenho sucesso. Às vezes a rejeição me golpeia com força, ferindo minha autoestima e fazendo-me sentir ainda mais sozinha. Mas sou uma mulher forte, e esses tropeços não me desanimam. Sei que em algum momento haverá um homem que me deseje e esteja disposto a compartilhar uma noite sem compromissos. E quando o encontro, a magia acontece. Esqueço a rotina, a solidão, as dores. Entrego-me à paixão do momento, desfrutando cada segundo. Sou outra mulher, uma mulher viva. Quando a manhã chega e meu companheiro se despede voltando à sua vida, eu retorno à minha monotonia com a satisfação de ter vivido uma noite intensa, uma noite que me lembra que não estou sozinha. Sei que minha vida não é perfeita. A solidão me acompanha frequentemente, e a busca constante por encontros pode ser exaustiva, mas não troco isso por nada. Escolhi esse caminho e o percorro de cabeça erguida e coração aberto às possibilidades. Mas aconteceu. Durante um desses fins de semana, essa rotina foi interrompida por um evento sobrenatural que jamais esquecerei. Saí para um novo bar que havia sido aberto na cidade, procurando um escape, na esperança de um encontro casual com algum jovem. No meio da música e do barulho, meu olhar se cruzou com o de um homem. Ele era jovem, bem vestido,
e emanava uma energia estranha. Aproximei-me dele sem pensar duas vezes e começamos uma conversa. Seu nome era Leonardo. Entre risos, não perdi a oportunidade de insinuar um encontro íntimo. No entanto, ele, com um sorriso, rejeitava meus avanços, o que apenas avivava meu desejo e obsessão. Cansada de insistir, despedi-me dele. Suas palavras de despedida inquietaram minha mente. Te espero na próxima semana. Saí do bar com o coração acelerado e a mente invadida por pensamentos obsessivos, todos referentes àquele homem misterioso. Não era apenas desejo que eu sentia, havia algo mais, algo estranho que me atraía e aterrorizava ao mesmo tempo. Sei que isso pode parecer absurdo, mas aquele tipo de homem provocava muitas emoções, e o medo era uma delas. Os dias seguintes se tornaram uma tortura. Não conseguia parar de pensar nele, em seu olhar penetrante, seu sorriso e a energia inexplicável que o rodeava. Ansiava vê-lo novamente, apesar do medo que me causava. Minha obsessão tomou conta da minha mente como uma trepadeira de medo. Meus pensamentos eram constantemente invadidos por sua imagem. As noites se tornaram um tormento. Em vez de encontrar descanso, eu me afundava em pesadelos horríveis que me deixavam sem fôlego quando despertava. Nesses sonhos eu me via transformada em algo grotesco, coberta por uma pele acinzentada e rugosa, como um cadáver. À minha frente havia seres sombrios, com chifres negros e retorcidos saindo de suas cabeças, como galhos secos de uma árvore morta. Eu estava em um lugar escuro e assustador, cercada por sombras e gritos de agonia de pessoas atormentadas por esses seres. Compreendi que eram almas, retorcendo-se de dor e implorando clemência. Eu queria acordar, mas não conseguia. No meio desse horror, Leonardo estava lá, transformado em uma figura demoníaca, com olhos brilhando de uma luz malévola e um sorriso cruel que gelava o sangue. No entanto, devo dizer com vergonha, de algum modo, eu gostava daquele maldito, apesar de sua natureza. Aquele homem, transformado em demônio, zombava de mim, de minhas súplicas desesperadas para escapar daquele tormento. Sua voz ecoava em minha mente como um eco infernal, enchendo-me de terror e desespero. Em um momento culminante do pesadelo, ele enfiava a mão em meu estômago, atravessando minha pele com suas garras afiadas. A dor era indescritível enquanto ele arrancava minhas entranhas. Essa agonia me fazia despertar de repente, banhada em suor e com o coração batendo a 1000 por hora. Não entendia por que tinha esses pesadelos, porque o homem misterioso me atormentava até mesmo nos meus sonhos. De uma coisa, porém, eu estava certa. O medo estava me dominando diariamente e não podia evitar sentir uma estranha fascinação por aquela figura demoníaca. Eu o queria apesar de tudo. O desejava, independentemente dos pesadelos. Pensava que eram produtos das minhas frustrações por não tê-lo, pois ele havia se tornado uma obsessão. Os pesadelos se repetiram noite após noite, intensificando minha obsessão e meu terror. No entanto, apesar do medo, eu sentia uma força que me impelia a vê-lo novamente, a procurá-lo naquele bar onde o conheci. Sabia que era uma loucura, que estava brincando com fogo, mas não conseguia resistir. A necessidade de vê-lo era mais forte que o medo, que a razão, que a própria sobrevivência. E assim, com o coração apertado de terror e emoção, dirigi-me ao bar mais uma vez, ao chegar o fim de semana. Estava disposta a enfrentar o que quer que fosse que o destino me reservava. Aquele homem tinha que ser meu, e eu não sabia o que realmente me esperava. Algo dentro de mim dizia que aquela noite seria diferente, que algo terrível estava prestes a acontecer. Finalmente chegou o dia do reencontro. Voltei ao bar com o coração palpitando de emoção e nervosismo. Lá estava ele, sentado no mesmo lugar como se estivesse me esperando. Aproximei-me do Leonardo. A noite transcorreu entre conversas intensas.
Sua presença me envolvia em uma atmosfera eletrizante, como se estivesse sob um feitiço. No entanto, quando tentei novamente me aproximar, ele me rejeitou mais uma vez, desta vez com um olhar frio e distante. Desconcertada, abandonei o bar. A obsessão que sentia por ele havia se tornado um pesadelo, uma força que me consumia, me afastando de toda a realidade. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as imagens dele e as sensações que ele me provocava me atormentavam. De repente, um calafrio percorreu meu corpo e uma voz rouca sussurrou ao meu ouvido: "Você é minha." Acordei empapada de suor e com o coração batendo forte. Sabia que algo havia mudado. Ele não era mais apenas uma obsessão. Era uma presença sobrenatural que me perseguia, que me controlava. Os finais de semana seguintes se tornaram uma agonia. Voltava ao bar na esperança de revê-lo, mas sempre o encontrava vazio. Os garçons e as pessoas a quem perguntava me olhavam de maneira estranha, como se não soubessem de quem eu estava falando. Alguns até diziam que nunca o haviam visto. Não podia acreditar que o homem que tanto me obcecava havia desaparecido. Sentia-me como se tivessem arrancado uma parte de mim mesma, como se minha vida tivesse perdido todo o sentido. Uma noite, em meio à angústia, lancei um grito de desespero. Pedi que novamente visse aquele homem. Não demorou muito para obter uma resposta. Estava caminhando pelo parque, pensando quando o vi. Estava sentado em um banco, como sempre, com um terno impecável. Aproximei-me dele com o coração palpitando no peito. Desta vez estava decidida a torná-lo meu. Não importava o que tivesse que fazer. Comecei falando com ele, tentando iniciar uma conversa banal. Aproveitei a ocasião para perguntar por que não queria estar comigo. Sua resposta me deixou gelada. Disse que, se tanto o desejava, deveria lhe entregar algo mais que meu corpo. Precisava de algo mais espiritual, como minha alma. Olhei para ele incrédula, sem entender suas palavras. Então lembrei-me dos pesadelos que havia tido e daquela figura demoníaca com seu rosto que me atormentava nos sonhos. Diante dessas exigências, perguntei quem ele realmente era e por que me queria, por que estava me pedindo esse tipo de coisa. Com uma voz fria e distante, me disse que eu já sabia quem ele era e que, se estivesse disposta a lhe dar o que pedia, então teria prazeres como nunca havia experimentado. Naquele momento, uma onda de terror percorreu meu corpo. Sabia que estava brincando com fogo e que estava prestes a cometer um grave erro. Mas a obsessão era mais forte que a razão, que o medo, que a própria sobrevivência. Disse que sim, que estava disposta a lhe dar o que pedisse, mas queria experimentar aqueles prazeres que tanto prometia. Estranhamente, o homem me levou a um lugar solitário no meio de um prédio abandonado. Não entendia por que ele me levava ali. Podíamos ir à minha casa ou a um hotel próximo, mas ele comentou que esses lugares o colocavam no clima para o que me faria. Entramos em um lugar fechado e sujo, onde havia algumas velas acesas, um colchão sujo e velho. Não imaginava que meu encontro seria dessa maneira, mas antes que pudesse reagir, o homem me tomou à força. Fechei os olhos e me entreguei a ele, sem se importar com as consequências. O que aconteceu depois é algo que não posso compreender. Senti uma energia estranha percorrendo meu corpo, uma sensação de prazer e dor ao mesmo tempo. O mundo ao meu redor desvanecia e só restávamos ele e eu. Quando abri os olhos, sua sombra projetada na parede não era a de um homem. Era algo horrendo, e sua cabeça tinha chifres exatamente como o havia visto nos sonhos. Quando compreendi, estava em um lugar escuro, rodeada de sombras e gritos de agonia. Ele havia se transformado na figura demoníaca dos pesadelos, com um sorriso cruel e olhos brilhantes. Naquele momento, compreendi meu erro. Havia entregado minha alma a um ser maligno e agora estava condenada a sofrer uma eternidade de tormentos. Meu coração batia com tanta força que parecia que ia explodir. Aquele homem que eu havia seguido não era uma simples pessoa.
Sua natureza era muito mais sinistra, mais escura do que eu poderia ter imaginado. Eu o olhei e vi sua transformação enquanto ele me possuía. Estava presa naquele prédio abandonado. As paredes pareciam se fechar sobre mim enquanto tentava encontrar uma saída. A risada daquele maldito ecoava por toda parte como um eco que reverberava na minha realidade. Corri desesperada, tropeçando em escombros, até que finalmente encontrei uma porta. Saí, cambaleando, e já estava escuro. Consegui chegar à minha casa, fechei a porta com força e me deslizei pelo chão. Respirava com dificuldade. Desde aquela noite, cada vez que fechava os olhos, o inferno me reclamava. Sonhava com ele, com aquele ser demoníaco que me atormentava com suas risadas. Cada noite encontrava-me em suas garras. A cada dia eu me definhava mais e meu corpo perdia vitalidade. Meu espírito se desvanecia. Sabia que ele estava comigo, mesmo quando estava acordada. Ele zombava da minha luta, assegurando-me que nunca me deixaria, que me consumiria até o último suspiro, pois eu lhe havia entregue minha alma em um ato carnal. A desesperação se tornou minha companheira constante, presa neste inferno sem fim, sem saber quando realmente terminará. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha história aconteceu na última noite que passamos na casa onde cresci. E que bom que foi assim, porque não teria suportado passar mais uma noite naquele lugar depois do que experimentamos, do que vimos. Minha mãe sempre nos dizia, a mim e aos meus irmãos, que a desordem atraía os fantasmas. Mas claro, as mães dizem qualquer coisa para que os filhos não façam bagunça. E embora ela tenha repetido isso várias vezes naquele dia, enquanto preparávamos a mudança, a verdade é que não tivemos muito cuidado ao arrumar as coisas. Queríamos apenas terminar de empacotar tudo. Não importava a desordem que estava sendo gerada. E assim, com a casa em total desordem, fomos dormir. Só estávamos lá minha irmã mais velha, no quarto em frente ao nosso, e minha irmã mais nova, dormindo ao meu lado. Ela tinha uns 4 anos na época, sempre muito espiritual, muito sensível e também muito medrosa. Em algum lugar entre tantas caixas, meus óculos se perderam e não consegui encontrá-los. Então fiquei praticamente cega naquela noite, vendo tudo borrado. Já praticamente tudo estava desmontado, os colchões estavam na sala, então minha irmã mais nova e eu fomos para lá. De qualquer forma, ficamos em uma posição em que podíamos ver a porta do quarto da nossa outra irmã e deixou aberta. Entre nós e ela estavam a cozinha e as escadas. Sentíamos mais seguras assim. Apagamos as luzes, mas já não havia cortinas e a luz de um poste da rua entrava pela janela. Acho que era meia-noite quando notei que minha irmãzinha estava de pé ao meu lado. Eu disse para ela dormir, que era tarde, que no dia seguinte haveria muito trabalho, mas ela não me respondeu. Estava quieta, olhando para o quarto da nossa irmã mais velha. Insisti até que ela me respondeu com uma pergunta. Quem é aquele no quarto? Levantei-me rapidamente, mas sem óculos era impossível reconhecer o que vi. Sem óculos era somente uma sombra. Era muito alta. Não dava para ver se era homem ou mulher, mas era muito alta, parada dentro do quarto da minha irmã, olhando para a cama dela. Fiquei assustada e abracei minha irmã, perguntando em um sussurro se ela conseguia reconhecer algo naquela silhueta. Tudo o que minha irmã conseguiu dizer foi que tinha uma camisa roxa, mas ela nem sabia as cores naquela época. Foi sua tentativa de ajudar a descrever. Aquela sombra começou a se mover, balançando para frente e para trás na ponta dos pés, uma e outra vez, uma e outra vez. Entrecerrei os olhos para tentar ver melhor, mas não consegui fazer muita coisa, não conseguia focar.
Rogava em minha mente que fosse nossa irmã mais velha, mas o pouco que conseguia identificar daquela figura é que parecia não ter cabelo nem feições distintivas. Era uma mancha que se balançava sem parar de olhar para minha irmã. Corremos e a perdemos de vista. Fomos para a outra varanda, a da sala, rogando a Deus que aquilo fosse apenas nossa irmã sonâmbula ou algo assim. Mas não. Minha irmã nem estava no quarto dela. A encontramos dormindo na varanda. Quem sabe em que momento ela foi para lá? O que era certo é que havia alguém mais na casa, mas em minha mente não se tratava de um ser humano. Não nos atrevemos a acordar nossa irmã, minha irmãzinha, e eu nos deitamos ao lado dela e ficamos lá até amanhecer. Levou muito tempo para compartilharmos com a família o que vimos naquela noite, aquela figura contemplando a desordem que deixamos. Como eu disse, felizmente foi a última noite lá. Por vários anos, trabalhei em um edifício de escritórios no centro da minha cidade. É uma empresa de notícias online e jornalismo, e eu sou um dos desenvolvedores web. Meu trabalho geralmente consiste em garantir que todos os artigos sejam lançados corretamente no site, que ele funcione sem problemas e fique no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente tínhamos um trabalhador noturno, mas ele havia se demitido recentemente e a empresa meio que me forçou a preencher a vaga até que pudessem encontrar outra pessoa. No começo eu não me importei, quer dizer, quão ruim poderia ser, mas aprendi bem rápido que era horrível. Eu era o único no prédio trabalhando durante a noite. Não tinha ninguém com quem conversar e realmente nada para fazer. Eu só tinha que ficar sentado lá sozinho em um enorme escritório vazio. Nesta noite eu tive a sorte de ter um pequeno projeto para fazer. Não era muito, apenas adicionar uma página ao site, mas isso ocupou minha mente por 1 hora. Depois de terminar, porém, voltei a apenas ficar sentado e esperando. Eventualmente me levantei, fiz uma xícara de café e decidi dar uma volta pelo prédio. Nunca tinha explorado nenhum dos outros andares ou salas antes, então eu estava tanto entediado quanto curioso. Entrei na escada e subi até o último andar. Todas as luzes estavam apagadas, exceto a do corredor. Caminhei pelo corredor e olhei casualmente em algumas salas, mas não havia nada interessante, então comecei a voltar para a escada. Mas então um som veio debaixo de mim. Era o rangido de uma porta se abrindo, ou pelo menos parecia exatamente isso. Eu sabia que não havia mais ninguém no prédio comigo, então isso me deu um calafrio. Rapidamente me acalmei e pensei que provavelmente era apenas um cano nas paredes ou o prédio fazendo algum outro som. Voltei para o 3º andar e comecei a caminhar pelo corredor em direção à minha sala, mas algo chamou minha atenção. Uma porta de uma das outras salas estava aberta. Não sei porquê, mas senti como se lembrasse de todas as portas estarem fechadas. Não sabia se era minha mente pregando peças em mim ou o quê, mas por algum motivo eu simplesmente sabia que aquela porta estava fechada. Caminhei até ela e olhei para dentro da sala. Era um grande escritório igual ao meu, com fileiras de cubículos no meio. Todas as luzes estavam apagadas, então apenas uma fina linha de luz do corredor entrava na sala. "Olá? Tem alguém aí?" Eu chamei, mas minha voz ecoou pela sala vazia sem resposta. Outro calafrio percorreu meu corpo e eu fechei a porta. Depois voltei para o meu escritório e sentei na minha mesa. Bebi meu café e esfreguei os olhos, tentando colocar minha cabeça no lugar. Verifiquei a hora e já passava das 2 da manhã, então só tinha mais algumas horas para passar. Acabei rolando meus e-mails e perdi mais 10 minutos antes de ouvir novamente. O mesmo som exato, desta vez vindo nitidamente de algum lugar no meu andar. Levantei-me e, com meu coração disparado, corri para a porta que levava ao corredor. Abri e olhei para fora.
Aquela mesma porta do outro lado do corredor estava aberta novamente. Senti meu estômago se apertar e meu corpo ficar dormente. Algo estava seriamente errado agora. Decidi que não havia melhor hora para sair do que naquele momento, pois não iria arriscar olhar novamente. Entrei no corredor e comecei a correr em direção às escadas. Quando o fiz, ouvi um passo atrás de mim. Olhei rapidamente para trás. Havia uma mulher nua com uma faca nas mãos parada no corredor, não muito longe do escritório de onde eu tinha acabado de sair. Ela parecia moradora de rua, com cabelos longos, escuros, embaraçados e olhos bem abertos, o que a fazia parecer completamente insana. Corri para as escadas e continuei até o andar térreo. Ouvi os passos dela atrás dos meus por um segundo, mas depois parecia que ela parou de perseguir. Chamei a polícia assim que me senti seguro. O mais louco é que eu tinha visão da porta dos fundos e a câmera do corredor principal podia ver a porta da frente. Mas quando a polícia chegou, não conseguiu encontrá-la dentro do prédio. Nenhuma das portas estava destrancada ou quebrada, então como ela entrou ou saiu é um mistério. Nas semanas seguintes, a empresa contratou um segurança noturno, mas eu ainda estava aterrorizado. Toda noite eu estava constantemente olhando por cima do ombro, pensando que aquela mulher poderia ter entrado de novo. Essa história aconteceu há 22 anos atrás. Eu vivia na roça, uma comunidade muito simples. Na verdade, era mais um povoado. Se muito, tinha ali uns 2.000 habitantes. Naquele tempo, no distante ano de 2002, estávamos no 6º ano. Em nossa localidade, que era bastante isolada em Minas Gerais, nós, pré-adolescentes, não tínhamos muitas opções de entretenimento. Nossas diversões se limitavam a reunir um grupo de amigos para contar histórias, brincar de queimado na rua, sair para colher frutas nos quintais dos vizinhos e, é claro, frequentar a escola. Naquela época, eu tinha um perseguidor. Não era um stalker como falam hoje em dia nem nada, mas ele se dedicava a me aterrorizar desde sempre, desde a 2ª série. Seu nome era Gustavo. A graça da vida dele era me atormentar. Começou com puxar meu cabelo, por o pé para eu cair, me colocar apelidos de péssimo gosto, atirar mamonas com um estilingue em mim e na minha melhor amiga, Tata. Isso era o mais de boa de se aguentar. Certa vez ele de propósito enfiou um lápis no meu braço. Fez um buraquinho, mas furou a pele, e nós tínhamos ali 8 anos. Ele era perigoso e sim, eu tinha medo dele. Ele tinha uma risada que eu achava de certa forma demoníaca. Era uma risada de zombaria muito feia. Ele não precisava ter mais pessoas junto ou perto dele para nos aterrorizar. Certa vez correu atrás de mim e da Tata para nos empurrar na lama, e quando a Tata caiu, ele a puxou pelos pés e a arrastou, pois queria deixar ela mais suja possível de lama. Ela chorou tanto que eu chorei também, mas eu preferia ter sido arrastada na lama do que passar pelo que passei. Certo dia, no fim da aula, eu estava saindo e ele me disse que se eu quisesse tinha alguns livros de contos no armário da sala, que era só ir lá e pegar. Eu inocentemente acreditei, e como amava ler e vivia pedindo aos professores livros, eu fui. Eu tinha 8 anos, e quando entrei na sala tinha 4 meninos mais velhos que eu, de 11 e 12 anos. Um deles me segurou pelos braços, o outro apoiou e eles se revezavam para me forçar a beijá-los. Foi horrível. Eu me virava e chorava para não fazerem aquilo, mas foi o que houve. Quando cheguei em casa aos prantos, não tive coragem de dizer à minha mãe o que realmente houve e lhe disse que tinham me batido. Eu não sei como foi depois, mas eu lembro de ver o Gustavo contando para todo mundo que eu tinha ficado com aqueles meninos. Eu sei que por muitos anos eu odiei mais que tudo aquele garoto,
ele era um verdadeiro demônio. Na adolescência piorou muito. Ele espalhava boatos, furtava coisas, se tornou treinador do time de futebol feminino e não me deixava entrar. Até que certo dia ele e alguns amigos, vale ressaltar que todos os amigos que estavam com ele eram mais jovens que ele. Apenas o Raí era da idade dele. Então, eles foram pescar numa represa próxima. Os meninos mais novos tinham entre 8 e 10 anos e ele tinha já 13. Os meninos queriam brincar, mas diziam que iriam pescar, pois como aquele lugar era muito escasso e toda a comunidade passava muita dificuldade e até fome, as mães os deixavam ir. Em dado momento, envolvidos na pescaria e sem muitos ganhos ali, decidiram ir nadar, mas não era apenas nadar, resolveram que iriam apostar. Preciso dizer que era uma represa bem antiga e o dono da terra onde ela estava já tinha deixado placas de proibido pescar, refeito a cerca, e ainda assim eles burlavam e entravam. Ele colocava peixes ali que se reproduziam, mas a pesca indiscriminada acabava prejudicando isso. O lugar era muito extenso e no meio era o ponto mais fundo. Tinha até uma estaca como marcador de profundidade, mas não era um lugar perigoso de forma alguma, como era água parada, sem correnteza e sem oscilação. Quem sabe nadar o faria tranquilamente. Foi aí que tudo aconteceu. Os meninos se posicionaram de forma que fossem de uma extremidade à outra da represa. E o fizeram, mas como eram pequenos eles não tinham tanto fôlego e iam apenas até a metade e retornavam, sendo o Gustavo o único que passava da metade, mas sempre voltava. Na terceira corrida deles, Gustavo ficou para trás com o Raí, para dar certa vantagem aos pequenos. Nisso ele olhou para o amigo e disse que atravessaria aquela represa, nem que fosse de bicicleta. Eles tomam ar e mergulham os dois, alcançando e passando os menores. Nisso o Ramon ouve um grito e emerge, conseguindo apenas ver a cabeça do Gustavo. Os gritos eram nítidos. Não, não, me solta, desgraça, e afundou a primeira vez. Os meninos menores pararam a corrida e ficaram bem longe olhando, e mais uma vez Gustavo vem à tona, dessa vez sem gritar, apenas se debatendo na água, e afunda novamente. Nesse ponto, os menores saíram da água e subiram na beira da represa correndo e gritando desesperados. O único que poderia ajudar era o Raí, e ele foi, pois naquele ponto ele não deveria estar se afogando, era só bater os braços e nadar. Na terceira vez que o Gustavo subiu, Raí gritou com ele para nadar e estendeu a mão para que ele lhe puxasse, mas o menino não se mexia, era como se estivesse imobilizado. Ele ficou encarando Raí com olhos de pavor e afundou mais uma vez. Raí afundou e não via mais o amigo. Lá em cima as crianças gritavam e gritavam, mas ninguém ouvia, pois como disse era uma propriedade fora do povoado e privada. Raí nadou até não aguentar mais e saiu da represa. Sem fôlego ficou estirado no chão. Um dos meninos saiu correndo de lá e entrou no povoado gritando e pedindo ajuda. Alguns rapazes que jogavam bola na rua foram correndo, e os peões daquela fazenda já estavam nadando para tentar encontrá-lo. Algum tempo tinha se passado quando ele boiou. Os bombeiros, a polícia, todos vieram e tomaram os depoimentos de como o menino tinha se afogado ali. Todos estavam sem acreditar, pois mesmo os menores não se afogariam e, claro, eles nadavam desde muito novinhos. Os policiais reviraram o local em busca de cordas ou algas que pudessem ter segurado os pés do garoto, mas não havia escoriações nele. O mais estranho foi que quando o corpo boiou, ele estava com os braços em posição de defesa, endurecidos, e tinha uma expressão estranha. Raí nunca mais foi o mesmo, e ele sempre jurava que o Gustavo foi puxado por alguma coisa lá dentro. A avó da vítima era médium e disse que o povo das águas o levou. Muita gente dizia que ele era um menino muito ruim, e que isso aconteceu porque ele desafiou a represa, que com a força da natureza não se brinca. Por muito tempo ninguém voltou a pescar lá, nem nadar,
e deram a causa da morte como afogamento, mas o Rai seguiu dizendo que ele não se afogou. Ele tinha sido puxado por algo dentro da represa e que da última vez que ele emergiu, a coisa o segurou lá embaixo. Em 2019, eu fiz uma viagem para o norte de Wisconsin e fiquei em um Airbnb. Era uma cabana localizada na floresta, bem próxima à fronteira do Canadá com os Estados Unidos, e fazia parte de um parque com várias cabanas semelhantes, que eu acho que eram todas do mesmo proprietário. Eu não estava muito longe da cidade. Na verdade, apenas 10 minutos da loja mais próxima, mas a área ao redor era muito isolada. Cada lugar tinha sua própria trilha, levando apenas a sua cabana. Nos primeiros dias em que estive lá, eu fiquei mais sozinha, dentro de casa ou caminhando pelas trilhas. Depois disso, fiquei meio entediada e pensei em passar um tempo no centro do parque com algumas das outras pessoas que estavam lá. O centro do parque era basicamente uma área com algumas churrasqueiras a carvão, fogueiras e bancos, e toda vez que eu passava por lá, havia grupos de pessoas se divertindo, então decidi dar uma olhada. Cheguei por volta das 17 e logo conheci alguns caras bem legais. Compartilhamos algumas cervejas e nos sentamos perto da fogueira, apenas conversando casualmente. Estávamos só nós por um tempo, mas ao entardecer, outro cara apareceu. Claro, oferecemos a ele algumas bebidas e o deixamos se juntar a nós na fogueira, mas imediatamente senti que havia algo errado com esse cara. Ele não falava muito e não parecia estar se divertindo. Quero dizer, esse parque era para pessoas que estavam de férias nas cabanas, então era um pouco estranho que ele parecesse tão cansado e infeliz. Isso meio que estragou o clima pelas próximas horas, mas acho que nenhum de nós queria dizer para ele ir embora. Eventualmente, um dos caras foi embora, e depois o outro, deixando apenas eu e ele. Levantei-me e apaguei a fogueira. Então disse que ia voltar para a cabana, mas que foi bom conhecê-lo. O cara permaneceu sentado e apenas me olhou com um olhar morto. Virei-me e fui embora, com essa interação mega estranha passando pela minha cabeça. Eu não gostei dele. Enquanto começava a caminhar pela trilha, olhei para trás algumas vezes, pegando o homem ainda me olhando. Ele desviava o olhar assim que eu o via, agindo como se não estivesse me observando. Felizmente, a trilha para a minha cabana era bem iluminada por algumas lâmpadas externas, e pelo que pude ver, acho que ele não me seguiu. Cheguei e tomei um banho rápido, depois sentei na sala por 15 minutos antes de ir para a cama. Depois das cervejas de mais cedo, adormeci imediatamente. Não me lembro que horas eram quando acordei, porque tudo estava meio confuso no início. Mas lembro de virar para olhar o relógio quando vi um homem parado na porta aberta do quarto. Só podia ver seu contorno, pois só havia a luz da lua entrando pela janela. Fiquei absolutamente horrorizada e congelada, olhando para esse homem, mas então ele falou e reconheci sua voz como o cara da fogueira. Eu preciso ficar aqui, ele disse com uma voz quase muda. Eu não sabia o que ele queria dizer e tentei perguntar, mas só consegui gaguejar algumas palavras antes dele repetir. Eu preciso ficar aqui. Ele falou num tom mais alto desta vez, então rapidamente respondi dizendo, ok, sem problemas, mas ainda não tinha ideia do que estava acontecendo ou o que ele queria dizer. Nesse ponto pensei que ele era um psicopata ou algo assim. Levantei-me lentamente da cama, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Agora, com meus olhos ajustados e cara a cara, eu podia vê-lo mais claramente. Seu olhar cansado e triste de antes estava ainda mais acentuado, e o suor escorria pelo seu rosto. Nos olhamos nos olhos por alguns momentos, então ele deu um passo para trás no corredor. Ele ficou com as costas contra a parede, como se me desse espaço para sair, mas notei que sua mão esquerda estava rígida ao lado do corpo,
como se ele estivesse escondendo algo de mim. Preciso mencionar que não estava com medo. Sim, tinha medo de morrer, mas não medo dele. Já vi coisas piores durante minha vida. Depois de alguns momentos, rapidamente passei por ele, e quando virei o corredor, ainda o vi parado, apenas me observando sair. Assim que estava do lado de fora, corri pela trilha, e por sorte um grupo estava no centro do parque, bebendo ao redor de uma fogueira. Pedi para eles ligarem para a polícia, e 30 minutos depois eles vieram, vasculharam a cabana e encontraram o homem ainda parado no corredor, do mesmo jeito de antes, segurando uma faca na mão esquerda. Depois que o levaram para a delegacia, o interrogaram, mas suas respostas não faziam sentido e o homem parecia muito instável, então tudo foi contabilizado como insanidade. Eu nem sei o que mais dizer sobre o que aconteceu, mas sou muito grata por, naquele momento, algo ter dito ao homem para me deixar ir antes que qualquer outra coisa acontecesse. Sou uma mulher de 27 anos e isso aconteceu em outubro do ano passado. O clima estava esfriando e tivemos alguns dias seguidos de chuva constante. Eu não me importava, pois passava a maior parte do tempo trabalhando de casa. Nesse dia, acordei cedo e comecei a trabalhar, mas por volta da 1 da tarde, fui interrompida durante uma reunião pelo corte de energia. Eu sabia imediatamente que era a energia da casa toda e não apenas do meu computador, porque todas as luzes também se apagaram. Rapidamente peguei meu telefone e usei a luz como fonte de iluminação. Depois fui até a janela para ver se os vizinhos também estavam sem luz. Estava muito escuro lá fora por causa das nuvens e da chuva forte, mas todas as casas próximas ainda tinham energia. Fiquei um pouco preocupada que algo realmente estivesse errado com minha casa. Saí do quarto e desci as escadas, pegando uma lanterna melhor e então indo para o porão. Me movi no escuro entre as caixas de armazenamento empilhadas até chegar ao painel elétrico. O disjuntor principal estava na posição desligada. Não tenho muita experiência com essas coisas, mas sabia que talvez tinham desarmado ou algo do tipo. Eu o coloquei de volta na posição ligada e tudo imediatamente se acendeu e parecia estar funcionando. Fechei o painel elétrico e voltei para o meu escritório, esperando que a internet e tudo mais voltasse a funcionar antes de retomar a chamada e voltar ao trabalho. Fiquei na minha mesa pelo resto da tarde, trabalhando até tarde para preparar uma apresentação para o dia seguinte. Não fechei meu computador até às 8 da noite. A tempestade estava tão forte quanto antes, ainda mais escuro lá fora, o que fazia cada raio iluminar as janelas. Levantei-me da minha mesa e abri a porta do escritório, mas ao sair do quarto, ouvi alguns ruídos vindos do andar de baixo. Achei que não era nada mais do que algo batendo no lado da casa, mas ao chegar ao final das escadas, a energia desligou novamente. Isso me pegou de surpresa, até me assustando um pouco. Fiquei parada por um momento, tentando ouvir algo que pudesse ter causado isso, mas estava silencioso, exceto pela chuva e trovões. Até os ruídos que eu estava ouvindo segundos atrás haviam parado. Peguei a lanterna novamente e me dirigi à porta do porão. Abri e desci até o final dos degraus. O som da tempestade era muito mais alto do que eu esperava, ecoando pelo cômodo de uma maneira que não estava antes. Iluminei com a lanterna ao redor e comecei a caminhar pelas caixas em direção ao painel elétrico, mas no chão abaixo dele havia uma poça de água. Fiquei travada de medo, mas acho que ainda não havia caído minha ficha. Aproximei-me e apontei a luz ao redor do chão, vendo mais áreas molhadas no concreto. Antes de minha luz alcançar algumas caixas empilhadas, acima delas a janela estava aberta e a água escorria pelo porão. Agora meu coração estava acelerado e quando me aproximei, vi pegadas de lama em cima das caixas
como se tivessem sido usadas como um banquinho para subir e descer. Girei freneticamente, iluminando todo o porão, aterrorizada que alguém pudesse estar escondido atrás das caixas, me observando. Então, em um instante, corri para as escadas e subi até o primeiro andar. Peguei minhas chaves e me tranquei no carro, depois chamei a polícia. Eles chegaram 10 minutos depois, vasculhando a casa e não encontrando ninguém. Confirmaram, no entanto, que alguém havia invadido, encontrando parafusos soltos na minha janela e um bilhete perto do balcão da cozinha dizendo: "Se eu fosse você, não dormiria em paz essa noite." Eles colocaram os parafusos no lugar e levaram o bilhete como prova, mas depois de eu dar meu depoimento, basicamente disseram para eu atualizá-los se tivesse novas informações. Não houve mais nada, porque naquela noite fui dormir na casa de uma prima. Fiquei sem saber quem invadiu. Ainda mais inquietante é o fato de que, quando desligaram a energia mais cedo naquele dia, provavelmente estavam no meu porão, a poucos metros de mim, escondidos no escuro enquanto eu não tinha ideia. Meu nome é Luana e vou contar a vocês algo que aconteceu há algum tempo. Nessa época da minha vida, eu estava morando sozinha no Mississippi após um término. As contas estavam se acumulando e eu mal estava conseguindo manter a cabeça fora d'água. Minhas economias estavam acabando rapidamente e eu precisava urgentemente de um emprego para pagar o aluguel e comprar mantimentos. Enquanto procurava empregos, encontrei um anúncio promissor. Dizia que precisavam de uma cuidadora para um casal de idosos, principalmente para ajudar a esposa. O emprego parecia perfeito porque oferecia um bom salário e horários flexíveis, algo que eu realmente precisava. O trabalho incluía ajudar no banho e vestir e às vezes cozinhar e limpar. Eles queriam alguém com experiência, um coração bondoso e uma atitude trabalhadora. Embora houvesse alguns erros de ortografia no anúncio, ele parecia perfeito. Fiquei me perguntando por que eles não pediram nenhum requisito específico, como certificações ou referências. Minhas outras tentativas de encontrar um emprego não tinham dado em nada, então eu estava me sentindo realmente desanimada e preocupada em pagar minhas contas. Então, poucas horas depois de me candidatar ao emprego, recebi uma resposta pedindo para ir conhecê-los no dia seguinte. A cidade onde o emprego estava localizado era Meridian. Havia algumas casas de cada lado da rua. Estacionei em frente à casa e meu GPS disse que eu tinha chegado ao meu destino, então era ali. Saí do carro e tirei um momento para olhar ao redor. O bairro parecia tranquilo, mas um pouco degradado. Enquanto olhava ao redor, vi um homem idoso sentado em uma cadeira na varanda da frente. Nossos olhos se encontraram e ele me deu um pequeno sorriso. Eu sorri de volta e acenei para ele, mas ele não acenou de volta. Em vez disso, ele apenas me olhou com uma expressão vazia. Mesmo com o sol brilhando e estando calor, senti um calafrio repentino descer pela minha espinha. Finalmente, um homem também idoso, chamado Douglas, atendeu a porta depois que eu bati. Ele parecia gentil, me convidou para entrar e me disse para sentar na sala de estar. Encontrei uma cadeira e me sentei, esperando ele voltar. Enquanto esperava, ouvi Douglas tropeçar algumas vezes nos degraus de madeira, fazendo um som de batida a cada poucos passos. Preocupada, levantei-me e fui até o final da escada. Disse: "O senhor está bem?" Mas quando cheguei lá, ele já havia desaparecido no corredor no andar de cima. Voltei para a sala de estar e me sentei, olhando ao redor da casa. A TV estava mostrando um antigo programa de jogos que eu não reconhecia. A imagem estava meio desfocada, pois era aquela TV antiga que nem mesmo no Brasil se usam mais. Para ser honesta, o lugar inteiro parecia não ser limpo há um bom tempo.
Haviam enormes teias nos cantos e poeira para todo lado. Esperei um pouco, sentindo-me desconfortável. Comecei a ouvir vozes vindo do andar de cima, mesmo com a TV ligada. Finalmente, Douglas desceu novamente. Desta vez, ele estava com sua esposa. "Olá, minha querida. Meu nome é Marta", disse ela, gaguejando, o que me surpreendeu. Estendi minha mão para apertar a dela, mas ela apenas me deu o mesmo olhar vazio que o homem lá fora me deu mais cedo. Ela se virou para o marido, e ele simplesmente acenou com a cabeça para ela. Ela estendeu a mão de maneira desajeitada, e nos cumprimentamos como se ela estivesse esperando a aprovação dele. Senti algo estranho, como um formigamento na palma dela, o que me deu outro arrepio. Após isso, todos nos sentamos e conversamos por um tempo. Fiz muitas perguntas sobre o trabalho, mas eles me davam respostas curtas. A conversa parecia rígida e desconfortável. Antes que eu pudesse perguntar por que eles não queriam referências, precisei encontrar o banheiro. Marta me disse que era através da cozinha, por outro corredor. As direções dela eram um pouco confusas, mas finalmente encontrei. Assim que abri a porta, o cheiro de mofo me atingiu com força. Era forte, dificultando a respiração. Quando levantei a tampa do vaso sanitário, o cheiro ficou ainda pior e quase vomitei. Havia insetos rastejando por todo o interior do vaso. Foi nojento e eu me apressei para sair o mais rápido possível. Alguns dos insetos pareciam mortos, mas a maioria estava se contorcendo na água da privada. Muitos estavam subindo uns sobre os outros para sair, caindo no chão e rastejando em direção aos meus pés. Foi agoniante. Abri a porta com tanta força que ela bateu na parede, mas só consegui dar alguns passos antes de parar de repente. Marta estava parada no final do longo corredor, completamente imóvel. A iluminação era fraca, dificultavam ver seu rosto ou qualquer outra coisa com clareza. Eu precisava arrumar uma desculpa para sair de lá. Não tem como relatar o tamanho da bizarrice que foi passar por isso. "Você está bem, querida? Ouvimos você gritar. Está tudo bem?" "Sim, é que vocês têm muitos insetos aqui. Sinto muito pela porta. Minha mão escorregou", expliquei. "Não se preocupe com a porta, querida. Isso acontece o tempo todo. Venha para a cozinha, vamos tomar um chá." Eu nunca gostei de chás, mas acabei a seguindo. Ela começou a tirar tudo dos armários. "Posso ajudá-la a encontrar algo?" Então parei de falar e olhei ao redor mais de perto, e notei insetos por toda parte, em cima dos armários, em cima da geladeira e até nas roupas de Marta. Havia possivelmente centenas deles. "Marta", eu disse, começando a sair da cozinha, voltando para a sala de estar, voltando para a porta da frente. "Sim, minha querida", ela respondeu, ainda mexendo nas coisas. Dei uma olhada rápida atrás de mim, e Douglas não estava em lugar nenhum. Então, quando me virei novamente, vi Marta tão perto de mim que nossos narizes quase se tocaram. Ela me assustou tanto que quase caí para trás. "Para onde você vai? Não quer um pouco de chá?" Olhando para mim com um olhar sem vida, eu rapidamente me levantei, abri a porta e corri. Liguei o motor e pisei no acelerador com toda a força, saindo daquela casa maluca o mais rápido possível. Não havia chance de eu aceitar um emprego como cuidadora em um lugar como aquele. Nunca mais pisei naquela casa e não me dei ao trabalho de responder ao anúncio de emprego depois disso. Claro, eu precisava de um emprego, mas não estava disposta a suportar esse tipo de bizarrice.